Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a nossa história de hoje está no livro de Juízes, no capítulo 16. E, pelo menos na minha opinião, acho que é um dos capítulos mais tristes de toda a Bíblia. Talvez não seja o mais, mas com certeza está aí no top 5 por aí, dos capítulos mais tristes da Bíblia. Bom, e o cenário era o seguinte, né? Sansão agora era juiz de Israel. Finalmente ele foi reconhecido como juiz. Talvez por falta de opção, né? Pelo caráter que tinha, né? Até porque, né? Ou, enfim, porque ele sozinho resolvia o problema de um exército inteiro, né? Talvez se Sansão quisesse liderar um exército, ele provavelmente teria livrado Israel dos filisteus de uma outra forma, mas parece que ele não estava preocupado com isso, né? Ele queria era o que ele queria era a sua satisfação pessoal, né? Quando o problema era com ele, aí ele ia lá e resolvia, mas ele não estava muito, aparentemente, ele não estava muito interessado em livrar Israel do jugo dos filisteus, né? As questões que ele tinha contra os filisteus eram muito mais pessoais, né? Enfim, como ele já estava com o filme queimado em Tima, né? Aquela cidade que ele frequentava, onde tal, ele praticava, ele fazia lá seus programas, né, tal, e como ele era muito boêmio, ele ia para Tima, devia ser uma cidade boêmia, devia ser como se fosse a Lapa, né, tal. Só que ele estava com o filme, estava queimadão em Tima, né, porque ele já tinha matado um monte de gente, já tinha tido aquela treta com os filisteus de lá, aquela coisa toda, então ele mudou de ares, né? Agora ele estava indo para Gaza, né? É como se ele deixasse de ir para Lapa e fosse para a Zona Sul. Agora eu vou dar né? Sou persona não grata lá em Tima, né? E agora eu vou descambar para a Zona Sul, que lá é tranquilo, né? Lá também tem uns lances maneiros, né? E tal. Tem uns bares bacanas, tem uma mulherada show, eu vou para lá. Então ele tá lá. Como o Sansão era muito boêmio, então ele mudou de áreas e agora ele estava indo para Gaza. E numa dessas idas, né, para Gaza, ele estava lá com uma prostituta, aquela coisa toda para variar. E aí os mesmos príncipes de filisteus souberam que ele estava lá e montaram um plano. Bom, vamos fazer o seguinte: ele está lá, né, ocupado, vamos dizer assim. A gente fecha os portões, né, trancamos os portões, ninguém entra, ninguém sai. Os muros são altos, o portão também, quer dizer, ele é forte pra caramba, mas ele não vai pular, ele não é um homem pulga, nem um homem canguru. Então pular os muros ele não vai conseguir. Ele vai ter que esperar, a gente espera amanhecer, porque encarar esse cara de noite, assim na escuridão, vai ser bem complicado. Então a gente espera amanhecer, ele vai ter que esperar amanhecer, o portão vai estar fechado, ele vai estar cercado, e aí a gente liquida o cara. Plano perfeito, né? Ah. Só que não, só que não. O Sansão acordou e ficou dormindo até mais ou menos a meia-noite. Aí ele levantou e pensou assim: vou para casa. Aí ele se dirigiu para sua casa. Quando ele chegou lá, os portões estavam trancados. E o que, que ele fez? Fácil. Pegou o portão, né, com a mão esquerda e com a mão direita, arrancou o portão dos portais, né? Pegou, botou nas costas e foi subindo e foi com ele, foi embora com o portão nas costas, aquele portão enorme. Acredito que a visão de quem observava só se via o portão, que mal dava para ver quem estava carregando, devido ao tamanho do bendito portão, né? Então ele carregou aquele portão nas costas até um morro e deixou lá e simplesmente dali ele foi embora para casa, frustrando totalmente o plano perfeito dos príncipes dos filisteus. Não tinha jeito. Enfim, então vocês pensam, vamos esperar uma próxima oportunidade, quem sabe, né? E aí ele também já não estava mais, já viu que também Gaza para ele já estava dando ruim, né? Então, assim, a Lapa deu ruim, a Zona Sul também. Vamos lá, vamos descer para São Cristóvão, né? Vamos para lá para a feira de São Cristóvão, né? Um lugar mais pacato, mais modesto, né? Lá tá, vamos dançar um forrozinho lá. Então, assim, ele foi para outra cidade, né? Para outra cidade, ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. Essa mulher é tão importante para o bem ou para o mal, que ela é a única mulher
cujo nome é citado no livro nesse capítulo todo de Juízes, né? Nessa epopeia toda de Sansão, a única mulher que tem um nome citado é justamente a Dalila, porque todas as outras é a mulher, nem mesmo a mãe de Sansão tem um nome citado, né? A esposa de Manoá. Então, mas essa Dalila realmente ela é tão importante que o nome dela aparece lá, né? Então ele começa a se envolver com Dalila e se envolve realmente profundamente com Dalila. Acredito que ele se apaixonou por ela. Mas como sempre, Sansão tinha o dedo podre, né, para escolher mulheres. Ele gostava das piores. Ele não queria aquela certinha. Certinha para quê? Certinha, bonitinha, cristã, seguidora das regras. Não, ele queria as piores, né? As que burlavam as regras. Ele queria umas aventureiras, né? Era o gosto dele. Enfim, então Dalila, os príncipes filisteus souberam desse envolvimento dele com a Dalila e chamaram ela no cantinho falando, olha só, se você conseguir, né, o segredinho dele lá para aquela força tal, a gente sabe que essa força dele é sobrenatural, isso não é dele. De vez em quando aflora, principalmente quando ele está chateado. Então, tem um segredo aí. Se você só conseguir descobrir esse segredo, cada um de nós vamos te dar 1.100 ciclos de prata. Tipo assim, como se fossem 1.100 barras de prata, né? Daria para ela fazer um pezinho de meia muito bom. Ou seja, ela ia ficar rica. Ela ia ficar rica. Se ela conseguisse esse segredo, ficar rica. E os olhos dela brilharam, né? Ficaram como se fosse aquele cifrãozinho, sabe? Igual o desenho animado. Gente, cada um deles vai me dar 1.100 ciclos de prata. Eu vou me aposentar depois disso. Vou ficar de boa, né? Então ela começou a traçar seus planos. Toda vez que ele ia lá, ela começou a perguntar, Sansão, de onde vem a sua força? Né? Já que agora a gente já está íntimo, né? A gente já está aqui legal, a gente está numa boa. A gente precisa agora, a gente não pode mais ter segredos um com o outro. Então eu preciso saber de onde vem essa sua força extraordinária. Né? Primeiro falou dos seus feitos, né? Seus feitos extraordinários, você fez isso, fez aquilo. Então de onde vem essa força e tal? E Sansão, percebendo já o interesse, falou, olha, se me amarrar lá com 7 tendões frescos, eu fico um homem comum. Né? Tendão, no caso, era aquela corda do arco, né? Então, se me amarrar com 7 cordas daquela que se usa para botar no arco, né? Se for fresquinha, beleza. E assim ela fez, né? Ela já tinha os homens escondidos num quarto interior da sua casa, né? Botou os homens escondidos lá e falou, olha, fez ele dormir para variar e falou, Sansão, os filisteus estão aí. E aí ele arrebentou aquele negócio como se fosse nada e não deu certo. Numa segunda ocasião, ela fez a mesma pergunta. Ele falou, olha, se você me amarrar aí com cordas novinhas que não foram usadas, eu fico como se fosse um homem comum. Aí ela fez ele dormir de novo, como sempre, e ela amarrou ele com as tais cordas novas que os filisteus trouxeram para ela e falou, Sansão, olha, os homens estão aí. Ele levantou e arrebentou como aquelas cordas, como se fosse nada, e ficou já de alerta e tal. Ela, não, ela me falsa, esquece, detalhe, eu estava só brincando. Mas aí ela perturbou ele de novo e falou, olha, de que consiste a sua força? Aí ele de novo, olha, se você me amarrar aí com aquele fio de tear e botar o pino de tear no meu cabelo, nas minhas 7 tranças, eu viro um homem comum. Aí ela fez de novo e tal, e nada, ele arrebentou aquele espino como se fosse nada de novo, aí ela falou assim, olha, você está debochando de mim esse tempo todo. Eu tô ficando chateada com isso. Eu não mereço. Aquela coisa que mulher sempre fala, né? Ah, eu não mereço a confiança. Eu sou isso. Ah, eu não sei o quê. E eu tô sofrendo. E você não confia em mim. E você não me diz nada. E perturbou tanto, que no verso 16, no capítulo 16, verso 16, ele diz que ele ficou numa impaciência de matar. A sorte dela é que ela era mulher, né? Parece que Sansão era um cavalheiro. Ele não maltratava as mulheres, ele não batia em mulher de forma alguma, não agredia as mulheres, pelo menos isso, graças a Deus. Mas assim, ele ficou numa impaciência de matar, né? Olha só, de tanto que ela encheu a cabecinha dele. Aí ele revelou o segredo dele. Ele falou que na cabeça dele nunca tinha passado navalha, porque ele era nazireu, etc, etc. Ele falou que o dia que isso acontecesse, provavelmente ele perderia sua força. Então, nessa vez ela teve certeza, convicção. Porque se tem pessoas que falam a verdade, são os bêbados, os que estão com raiva e as crianças, né?
Esses três tipos de pessoas costumam falar a verdade. Quando você está bêbado, quando você é criança ou quando você está com muita raiva, você costuma despejar aquilo que está no seu coração. E com Sansão não foi muito diferente. E aí ela teve certeza e falou para os homens: olha, agora eu tenho certeza. Ele estava irado, ele falou a verdade. Se agora eu pego, ele pode trazer a grana, porque é hoje. E assim foi. Ela fez ele dormir, chamou lá naquele quarto, os homens que estavam naquele quarto secreto dela lá, né? Naquela, enfim. E eles rasparam a cabeça dele, depois bonitinho e tal, tiraram tudo. E aí ela falou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele acordou achando que teria a mesma força de antes, mas os caras tinham tanta certeza que eles, mesmo assim, foram para cima deles. E aí, e aí de fato, ele era um homem comum. Claro que não tão comum, ele era um homem, continuava um homem muito forte, mas não com a sua habitual força sobrenatural. Ele foi dominado pelos filisteus, né? Deve ter apanhado um bocado, muita coisa. Depois disso, eles vazaram, eles arrancaram os olhos dele. Agora imagine vocês terem os olhos arrancados, assim, sem anestesia, sem nada, assim, no calor da confusão, da violência. Arrancaram seus olhos e depois que o prenderam, deve ter batido mais um bocado por tudo que ele fez, por todo o prejuízo que deu, né? E colocaram ele lá para fazer o trabalho de um animal, que é puxar, né, a pedra de moinho, né? Mover a pedra de moinho. Eu acredito que era pelo menos um animal ou dois, talvez, que fazia esse serviço. E colocaram ele para fazer isso, né? De forma para vocês terem uma ideia de que a força dele, ele era um homem, ainda que sem a força sobrenatural, ele era um homem ainda muito forte. Mas enfim, então Sansão ficou lá rodando, cego, né? Agora que os olhos dele foram arrancados, rodando aquela pedra e pensando, quem sabe, fazendo uma retrospectiva da sua vida, de tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha passado e de tudo que ele não tinha feito. E ele ficava ali rodando e, quem sabe, esperando uma oportunidade de se vingar, né? De se vingar daqueles homens, né? E ele ficou ali passando o tempo e, enquanto isso, o seu cabelo começou a crescer de novo, né? Começou a crescer de novo e tal diante. E ele estava lá na sua aparente derrota. Até que ele estava muito bem no seu ciclo, né? Rodando aquela pedra, fazendo aquela força, até que alguém fala para ele assim: olha, Sansão, vamos lá. Vamos lá que você vai ser. Estão te chamando ali, ó, lá na arena, lá naquela casa de espetáculo lá e tal. Você vai ser a distração do povo lá. Vamos lá. Pegaram ele, amarraram nas correntes e levaram. E aí era a oportunidade que ele tanto queria. Só que isso é um assunto para uma outra história. No mais, se você gostou do conteúdo, dê o seu like, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe com amigos, dê uma opinião, faça um comentário. Fique com Deus e pense nisso.